Nós usamos testes para reduzir bugs em softwares. Então, se você trabalha com desenvolvimento de software, provavelmente você escreve aí no seu dia a dia testes unitários, testes funcionais, ou até mesmo um fuzzing da vida, etc. Mas como que a gente previne bugs em nossos testes? Porque, veja só, softwares podem ter bugs, isso a gente sabe. Só que testes automatizados, seja ele um teste unitário ou outro tipo de teste, eles também são softwares. Logo, a gente parte da premissa que os nossos testes também podem ter bugs. E um teste com bug, ele pode nos dar aquela falsa impressão que o nosso software está correto, mas quando na verdade o nosso teste está errado ou está muito ruim, enfim. E aí, partindo dessa premissa de que testes podem ter bugs, um grupo de pesquisadores criou esse artigo chamado Test Harness Mutilation. Esse artigo foi publicado no workshop de Mutation de 2024. E como eu disse, ele foi publicado no workshop de Mutation. Então, ele tem alguma coisa a ver com o teste de mutação. O que é o teste de mutação, né? Vamos olhar para essa imagem aqui que tem um exemplo. Bom, aqui a gente tem uma classe cliente, dentro dela tem uma função, e veja que tem ali, por exemplo, um if saldo maior que 10.000, return true, se não, a gente tem ali um return falso, etc. O que o teste de mutação faz? Ele vai basicamente aplicar pequenas mutações no código-fonte. Então, nesse caso, ele vai trocar um true por um falso, ele vai trocar um false por um true, ele vai trocar aquele maior por um menor, ou aquele maior por um maior igual, enfim, são essas pequenas mutações, e aí ele vai executar os testes e vai verificar se os testes foram capazes de detectar essa mudança, que no caso a gente chama de matar um mutante. Só que nesse caso aqui, eu estou falando de aplicar a mutação no código-fonte. Então a gente vem aqui no código-fonte, troca ali, por exemplo, return true, vamos trocar por um return false. Então a gente aplicou a mutação no código-fonte. E aí a gente vai executar os testes automatizados e vai avaliar se aqueles testes foram capazes de detectar essa mudança. Então a gente espera que ao executar os testes, que eles falhem, claro. Mas a ideia dos autores do artigo é aplicar a mutação no teste. Então, ao invés de aplicar a mutação no código-fonte, eles vão aplicar a mutação lá nos testes automatizados, lá no teste unitário, no seu teste funcional, se tiver integração, não sei, enfim. Mas principalmente no unitário, pelo que eu li do artigo. Mas a ideia, então, no geral, é aplicar a mutação no teste. Então, veja que eu falei de aplicar a mutação no código-fonte. Agora, a gente vai aplicar a mutação nos testes. Mas que tipo de mutação? Porque igual eu falei ali, naquele exemplo eu tinha um true por um falso, maior por um menor por um maior, enfim. Mas que tipo de mutação os autores estão propondo que a gente faça nos nossos testes? Deleção. Simplesmente deletar coisas. Então, na ideia dos autores desse artigo, a gente não vai nos nossos testes automatizados trocar um maior por um menor. A gente vai simplesmente fazer apenas um tipo de mutação, que é apagar. Apagar as coisas. E é claro, a gente não vai apagar, por exemplo, um for, né, um for loop, a gente não vai apagar um return, nem nada disso. A gente vai focar em apagar, por exemplo, uma chamada a uma função, etc. Então veja esse exemplo. A parte de cima é um teste original e a parte de baixo é um teste corrigido. Veja que na parte de cima tem um try e tem um catch, certo? Dentro do try tem um await client.verify e embaixo tem um assert.ok false. Ok. O que a ferramenta que eles criaram, né? O que a abordagem que eles criaram ia fazer nesse caso? Deletar essa linha que faz essa chamada para a função verify. E aí eles perceberam que ao deletar essa linha, nada acontecia. O teste rodava sem problemas, passava, enfim. Então eles perceberam o seguinte: tem um bug aqui. Por que tem um bug? Porque se eu deleto essa linha, await client.verify, era para alguma coisa acontecer. Veja que tem um assert false logo embaixo. E aí eles perceberam que esse teste, na verdade, está bugado. Por quê? Porque ele está dentro de um try catch. Então, mesmo deletando aquela linha client.verify, a linha de baixo ali, o assert false, não ia ter efeito nenhum. Por quê? Porque ia cair lá no catch. E dentro do catch não tem nada. Então, qual que é a correção para esse teste, por exemplo? Veja só ali embaixo. Tem o mesmo try catch, a mesma chamada para a função verify, o mesmo assert, mas a diferença é que dentro do catch
tem uma verificação a mais. Então ali ele vai pegar o erro e vai verificar realmente se o erro bate com o código de erro esperado. Então a ideia deles, né, a ideia, até porque eles criaram uma ferramenta, é que a ferramenta vá nos testes automatizados, né, vai no teste unitário, por exemplo, mapeie esses testes e crie mutantes a partir de deleções. Então, como eu disse, apagar, né, deletar chamadas a funções, por exemplo. E aí, com base nisso, ele vai rodar os testes e vai verificar o comportamento do teste. Se o teste não vai falhar, se vai acontecer um timeout, enfim. Essa é a ideia desse artigo.